De volta ao programação. Então, a gente encerrou o bloco anterior com um problema. Como que eu faço para enviar um vetor para dentro de uma função? Vamos lá, vamos para o Cyborg. Bom, tá aí o Cyborg. A gente tinha explicado que isso aqui, ó, eu estou mandando uma char para dentro da função e não uma corrente de char, tá? Uma corda de char. Certo? Se em inglês a gente estivesse falando de corda, a gente está falando de string, que é o nome disso aí mesmo. Como que eu envio? Eu tenho que, antes de colocar o nome da variável, eu tenho que colocar isso aqui, ó, vet. Atenção que eu botei um asterisco aqui. Esse asterisco, gente, quando eu estou trabalhando com dois números, tá? Corta para mim, Tiagão. Quando eu estou trabalhando com dois números, o asterisco multiplica um pelo outro. Quando eu tenho um tipo de variável asterisco e, deixa eu inverter aqui para ficar certo para você, né? Quando eu tenho um tipo de variável asterisco e o nome de variável, eu estou declarando uma coisa chamada ponteiro, tá? Que não é o assunto hoje. O ponteiro, a coisa é um pouquinho mais complicada. Mas, entenda o seguinte, volta lá para o Cyborg. O ponteiro, a gente vai usar esse asterisco indicando que eu vou passar um vet, né, a primeira célula do meu vetor, e depois dela ainda tem mais, tá? Que eu estou passando uma variável e vem mais variáveis depois dela. Ou seja, na verdade isso é um vetor, não é uma variável só. Então o asterisco vai indicar neste momento isso aí. O asterisco indica que vet é um vetor e não uma única variável. Ou seja, após vet existem mais. Mais quantas? Não dá para saber. Então, quando você vai trabalhar com vetor, se você quiser uma função bem maleável, você vai ter que passar o vetor e quantos elementos ele tem também. Então, a variável inverte vai precisar, a função inverte vai precisar de receber o vetor e quantos elementos tem, tá? Aí você pode fazer da seguinte maneira: char vet temp. Isso aqui quer dizer que o vetor é um vetor temporário, tá? Não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Já estou prevendo, eu pensei em uma lógica aqui que não é a ideal. Char temp. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar um jeito de jogar a última no lugar da primeira, certo? E assim por diante. Eu vou trabalhar com 5 fixo, tá? Vamos facilitar a coisa aqui. Deixa eu voltar atrás, não gosto muito de voltar atrás não, mas a lógica fica muito complicada para esse presente momento. Então eu não vou passar a quantidade. Vamos supor que só inverte um vetor de 5. Bem meia boca. Tá? Mas para a lógica ficar mais simplesinha nesse primeiro momento. Então a gente vai fazer o seguinte: temp é igual a vet 4. Certo? Vet 0, vet 4 é igual a vet 0. Vet 0 é igual a temp. Pessoal, acompanha essa lógica. Ó, ficou meio complicado. Ficou não. Declarei uma char chamada temp. Certo? Acompanha aí eu falando e você acompanhando aqui no nosso Cyborg. Eu declarei uma char chamada temp. Nesse momento, temp vale o vet 4, o último vetor. Que o nosso vetor, vamos supor que vai ser tvita, de TV Itajubá, tvita, certo? Então, o nosso vetor, ele vai, o elemento 4 dele é o A. Então, o temp vale A, certo? Vamos anotar aqui, ó. O nosso vetor é tvita. Então, neste momento,
o temp vale A. Correto? Que é o elemento 4 do tevita. Firmeza? Neste momento, o elemento 4 passa a valer o elemento 0, que é t. Então, nosso vetor vai passar a ser tvtt, que o elemento 4 passa a valer o elemento 0. Pegou essa passagem? Tá. E agora ele vai pegar o elemento 0 e fazer igual ao tempo que vale A. Então, nosso vetor vai ser AVITT. O que eu consegui fazer? Eu inverti o 4 com o 5. Então, agora eu vou fazer isso de novo. Aqui embaixo eu vou refazer. Só que agora eu vou usar o 3 e o 1. Então, 3 temp vai passar a valer T. O 3 vai passar a valer 1. Então, o meu vetor vai passar a valer assim. Certo? E o 1 vai passar a valer o temp, que é T, portanto, vai ficar assim. Mais uma vez. Aqui vai para 2. Aqui faltou um V aqui. Olha, já inverteu, né? Estou fazendo bobagem aqui. Quando eu faço isso, esqueci desse V aqui. Já inverteu, ó. TVI está invertido. Que eu inverti o 4 com o 0, 3 com o 1 e o 2 fica normal. Tiagão está me apontando um erro aqui. O que foi, Tiagão? Pode falar daí. Não, aqui não, Tiagão. Ó, eu vou até esclarecer a pergunta do Tiagão aqui, o que mudou daqui para cá. Ó. Na verdade, aconteceu o seguinte. Ó, vamos reformular, que a dúvida do Tiago provavelmente é a sua aí também. O nosso vetor era tevita, certo? Está aqui em cima. Quando caiu aqui, eu fiz o temp valeu vet4. Então, o tempo vale A, certo? vet4 recebe o vet0. Então, o que acontece? Este elemento aqui, que era o vet4, tá? Passou a receber o vet0, que é T. Então, saiu de tevita para tvitt, certo? E neste movimento aqui, o vet0 passou a receber o temp, que era A. Então, saiu o T que estava aqui para A. Certo? Então, ficou avit. Certo? Neste momento, o temp passou a valer o vet3, que era este T aqui, ó. Certo? O vet3 recebeu o vet1, ou seja, estava assim. Ah, tá. Eu acho que é isso aqui que você me apontou, Thiago? Esse A aqui? Ah, então tá certo. Então, esse vet3 recebeu o vet1, ou seja, passou a ser assim. E o temp que valia T foi jogado no vet1, ou seja, daqui para cá. Então, realmente eu tinha um erro aqui que eu não tinha visto. Então, aí inverteu. Tá. E aí, vai dar certo? Vamos colocar aqui, ó. Inverte vetor. Vamos ver o que vai acontecer. Digitar a letra. T, V, I, T. Opa, o I não saiu. Peraí, vamos de novo. Eu apertei. Aperto que nem homem esse teclado aí que dá certo. Olha lá, T, V, I, T, A. Certo? Embaixo saiu A, T, I, V, T. Beleza, inverteu, tá vendo? Pessoal, entendeu? Se você prestou bem atenção na aula, você vai ver que você não entendeu.
tá? Porque olha lá, a gente inverteu o vetor, mas por que isso foi parar fora da função? Não teve retorno, não teve nada, que bagunça. Vamos recapitular tudinho agora, tá? Agora você vai entender. Então é o seguinte, o que a gente fez? Acompanha aqui na lógica. Tiago, vou pedir até que fique aqui no estúdio, porque é interessante que o pessoal me veja. Pessoal, então vamos lá. Agora eu preciso de total concentração de sua parte. O que a gente fez? Ó, acompanha aqui ao lado no Cyborg o que aconteceu. Neste for, a gente inicializou o vetor, tá? A gente escreveu aqui o tevita aqui, certo? Depois que a gente inicializou o vetor, a gente chamou a função inverte. A função inverte pegou esse vetor que a gente tinha inicializado lá, certo? Este vetor que a gente declarou aqui, e jogou para dentro dessa função. Nesta função, a gente fez aquele gambiarra de inverter valor, tá? Aqui a gente inverteu o 4 com 0 e o 3 com 1, certo? Então, aonde estava escrito TVITA, a gente pegou os das pontas, o T e o A, e inverteu, tá? Que foi nessas duas linhas que a gente fez isso. E depois a gente pegou os intermediários e inverteu, tá? Que foi nesse bloquinho aqui. Só que é o seguinte, isso é o troço que acontece com o vetor. Quando você manda um vetor para dentro de uma função, você não manda uma cópia dele, quando a gente mandava com variáveis. Você manda o vetor mesmo. Então, quando você fuçou no VET, você não está fuçando numa cópia do VET, você está fuçando no próprio vetor que a gente digitou. Então, tudo isso que a gente fez, a gente mexeu dentro do vetor e não numa cópia. Então, a gente fez essa inversão do elemento e quando caiu aqui fora, quando caiu aqui nesse for, ele veio invertido. Então, ele imprimiu esse vetor já modificado. Então, ele recebeu o vetor, mudou o vetor e encerrou a função. O vetor que ele mudou é o que a gente tinha digitado lá atrás. Não é uma cópia. Por isso que essa função não tem return. Tá? Complicado, hein? É um pouquinho mesmo. Mas, para esse momento, eu preciso que você entenda esta jogada que a gente fez com o vetor e que isto realmente funciona. Pessoal, bom, o tempo nosso está chegando ao fim. Então, eu vou pedir para que você faça, mas para a próxima aula eu não vou corrigir nesta aula, tá? Eu vou deixar você para a próxima, que vai demorar um pouco. Eu quero que você faça esta mesma função, só que com a quantidade, com o vetor do tamanho que você quiser. Para isso, você vai precisar passar, além do vetor, quantos elementos ele tem. Passa essas duas variáveis e tenta fazer essa lógica, inverter qualquer vetor. Cara, é mais azedo do que você imagina. Mas eu queria que você tentasse e na próxima aula eu trago a resposta desse problema e a gente então vai trabalhar com ponteiros. Aí a gente vai falar bastante sobre alocação de memória e você vai entender dentro da memória do computador como isso funciona. Por hora, eu quero mostrar que é possível. Dá para fazer e isto acontece. O fenômeno a gente vai explicar semana que vem. Beleza, galera? Então essa foi a nossa aula 11. Quer fazer perguntas? Manda pra gente aqui no Programação, usando aqui embaixo, nessa barra que tem na TV Itajubá, vai lá no detalhe do programa e clique em comentar. Põe o seu e-mail lá e a gente responde durante a semana. Forte abraço, galera! Fique agora com o TV Itajubá Shopping ou com o TV Itajubá News. E a gente se vê semana que vem. É isso aí, galera. Até mais. Um abraço. Fui.